Abre sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Crônicas, capítulo 4. Eu quero falar, gostaria que você prestasse atenção, por favor, sobre o sofrimento no aspecto positivo, não negativo. Sofrer tem um propósito. A palavra Jabes, vamos ler esse texto, por favor. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo, como se fosse o bairro onde você mora, o condomínio onde você mora, a faculdade que você frequenta, estuda, o colégio, a cidade, o convívio social. De repente você alcança uma posição de respeito, de admiração, onde as pessoas têm em você um referencial. Não só pelo poder aquisitivo, mas pelas qualidades que você demonstra no seu dia a dia, no seu comportamento, na sua vida particular e social. A Bíblia diz que Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Este é o final do caminho. Este é o objetivo. Esta é a vitória plena, a realização pessoal e você ocupar o lugar que Deus projetou quando escreveu sua história, para que você seja uma pessoa que faça diferença, que as pessoas te honrem, te respeitem e te admirem. Jabes chega ao propósito que Deus estabeleceu para ele: ser luz e ser sal. Ser luz e ser sal não quer dizer ficar brigando com todo mundo, ficar criticando todo mundo. As pessoas entendem muito com um pouco de equívoco o que é voz profética. A voz profética não é uma machadada dada. Pelo contrário, a palavra profecia, ela tem como objetivo exortar, edificar e consolar e não destruir. Periodicamente, o Senhor usa um profeta para trazer uma palavra de quebrantamento. E palavra de quebrantamento é quebrar mesmo, é passar pela carne de moer. Carne de moer, meu Deus. Eu ainda estou nessa época, né? Quem é da minha época sabe, você tinha uma máquina de moer carne, colocava ali moedor, né? Moedor. Tem um moedor de Deus. Dá um abraço no seu irmão, fala: quando tiver um moedor de Deus, você vai ver o que é bom, né? Então tem momentos que a palavra profética é esse, mas é por um período específico. Deus está querendo ensinar uma geração. Agora, ser voz profética é a sua vida se tornar uma vida ilustre, em que as pessoas vê Deus, não no que você fala, nas suas atitudes. Vê Deus na sua maneira de ser, na sua construção de vida. Então Jabes chega a uma posição em que ele tem a admiração da sua tribo, ele tem a honra, ele tem o respeito. Mas esse é o objetivo pelo qual Deus escreveu a minha história, a sua história. Diga para o irmão que está do teu lado, fala: Deus escreveu uma história que você vai alcançar essa posição de ser ilustre aonde você estiver. Este é o final, é o propósito. Quando ele escreveu a nossa história,
Ele não escreveu uma história que pudesse haver sofrimento. Mas como o homem desobedeceu no princípio, o sofrimento veio fazer parte do nosso dia a dia. Sim ou não? Quem sofre de vez em quando? Só de vez em quando. Levanta a mão, né? Sofre com dor de cabeça, quem sofre? Unha encravada, quem sofre? Né? Falta de dinheiro, quem sofre? Oh, glória a Deus, né? Então diz a palavra de Deus assim, presta atenção. Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe deu o nome de Jabes, que tem o significado: em meio a muito sofrimento dei o quê? A luz. Em meio a muito sofrimento, ela sofreu tanto que disse: meu filho vai se chamar Jabes, porque esse sofrimento me marcou. Quantas vezes você sai do culto com a sua fé, com uma palavra profética sobre você, e o vento começa a soprar contrariamente àquilo que tu ouviste de Deus, que sua fé ficou firmada, e você diz: mas eu recebi uma palavra, minha fé está direcionada nela, e de repente o mundo se volta contra nós, as situações em volta de nós e dentro de nós passa a ser totalmente contrária à palavra. Nós estamos andando pelo mesmo caminho que Jabes andou. Jabes, quando acordou para esses momentos difíceis, certamente ele disse: o meu Deus pode transformar todas as coisas, inclusive as ruins, para me abençoar. E ele começa a orar para mudar a sua história. Veja o que diz aqui no verso 10. É sabido que Jabes orou a Deus, ao Deus de Israel, que tu me abençoes. Quem quer ser abençoado no meio da tribulação? Levanta bem alto as suas mãos, fala: que o Senhor me abençoe. Interessante que ele não disse para tirar a tribulação, ele disse que o Senhor me abençoe. Levante bem alto as suas mãos, fala: Pai querido, eu não te peço para que tire o sofrimento, eu te peço que me abençoe no meio do sofrimento, para que eu saia mais maduro, abençoado, preparado para ser ilustre na terra, Senhor. Ele diz: me abençoe, ó Deus. Esse momento difícil eu não te peço, Jesus disse: Pai, eu não te peço que passe de mim esse cálice, mas eu sei que é possível, se tu quiseres tu pode, mas não seja feita a minha vontade, a tua vontade seja feita. Deus tinha um propósito. Ele diz: me abençoe, Senhor. Aí ele continua dizendo: que tu me abençoes e aumente a minha propriedade, que no meio do sofrimento eu não perca, mas que no meio do sofrimento eu cresça. Aumente aquilo que eu tenho, Senhor, aumente o que eu tenho. Aí ele termina dizendo assim: que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal, que eu não seja destruído. Levanta bem alto as suas duas mãos e fale comigo: o diabo não tem poder para me destruir. Aleluia! Levanta bem alto as suas mãos e fala: sofrimento e tribulação é passageiro. O meu Deus está me protegendo, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque Deus está me abençoando. Eu não estou amaldiçoado, eu não estou em desobediência, eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. E eu vou te provar biblicamente por quê.
você pode fazer isso. Abre sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Tem alguns textos da Bíblia que a gente tem vontade de pular, né? Mas não tem como. A gente tem que ler e ter conhecimento para andar dentro da palavra e não ser confundido. Capítulo 8 de Romanos, versos 17. Diz assim: se somos filhos, então também somos herdeiros. Quem é filho de Deus pela graça? Levanta as suas duas mãos. Tem gente que não está tendo convicção. Levanta as duas mãos. Fala: eu sou filho de Deus. Mais alto, fala: eu sou filho de Deus. Ninguém pode anular a minha filiação. Diga bem alto: pela graça, pela misericórdia, eu fui gerado por Deus. O Espírito está em mim. Aleluia. Então ele diz aqui: se eu sou filho de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu tenho uma herança que Cristo tomou posse dela. É a mesma herança que eu tenho. A palavra de Deus diz que Ele já me abençoou com todas as sortes de bênçãos. Eu estou sentado em Cristo, muito acima de todo principado, potestade, todo nome que se possa nomear nesse século e no vindouro. Eu estou ali, é a minha herança. O momento que eu estou é um momento de batalha, porque ele diz aqui, veja, ele continua dizendo: se realmente participarmos do seu sofrimento, para que da mesma maneira participemos do quê? Da sua glória. Só tem glória se houver sofrimento. Só me torno ilustre se eu tiver uma fase de Jabes, porque a fase de Jabes e do sofrimento aperfeiçoa o meu coração, me prepara para ocupar o lugar ilustre. Jabes entendeu isso e falou: Senhor, então aumente a minha propriedade, então me dê tua bênção e tua força para que eu possa passar por isso. E tinha um trecho na Bíblia que eu acho que a pessoa mais com entendimento no Novo Testamento e com mais poder e unção de Deus depois de Jesus Cristo foi o apóstolo Paulo. E Paulo tinha pregado 2 horas, diz a Bíblia, 2, 3 horas. Um rapaz estava sentado num lugar alto, caiu, morreu. Paulo foi lá, orou por ele, ele ressuscitou. Logo em seguida fala que Paulo, perseguido pelos seus inimigos, saiu dentro de um cesto por uma corda, fugindo, comendo. Mas são 2 coisas, 2 extremos. Um homem que ora e ressuscita o morto. Agora, ameaçado, ele desce fugindo no cesto. Paulo tinha momentos de Jabes. Deus estava aperfeiçoando ele. Paulo foi o homem que Deus usou para milagres, milagres e milagres. E de repente ele tem uma enfermidade, ele fala: Senhor, me cura. O Senhor te diz: minha graça te basta. Minha graça te basta. Os momentos de sofrimento são para nos preparar para alcançar esta posição que Jabes alcançou. Veja o verso seguinte comigo. Veja o que diz aqui em Romanos capítulo 8, 18. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos no presente, dá um abraço no seu irmão, fala assim: tribulações, aflições, angústia. Pergunta para ele, fala: você passa por isso, irmão? Passa por isso? Já teve? Fala tribulações, de novo, fala tribulações, aflições, angústia, dores. Jabes,
O apóstolo escreve dizendo: estou absolutamente convicto que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que o que está escrito na tua Bíblia? Em nós será o quê? Revelada. Não, isso é no céu, mas no céu não precisa. O céu está cheio da glória de Deus. Ele está falando aqui na terra. Se somos participantes do sofrimento, então seremos participantes da glória. Se sofremos, a glória nos vai ser revelada através de nós. Quando eu olho o sofrimento neste aspecto, eu falo: Senhor, passa logo, Pai, me abençoa, me dê força. Deixa eu te dizer algo: não corra do deserto, você vai ter que passar por ele, querendo ou não, se você quer alcançar o objetivo maior. Se você quer alcançar o propósito pelo qual Deus te criou e me criou, para que sejamos pessoas que façam a diferença, nós temos que aceitar o caminho. Aceitar o caminho. Estava pesquisando agora o final da vida dos apóstolos. Não teve um que teve vida fácil. Hoje apóstolo, se apóstolo hoje, irmão, Paulo deve estar falando com o senhor assim: eu queria viver aquela época, essa época aqui agora. Aquela época, ser apóstolo, profeta, pastor, amigo. Hoje, ser profeta no Antigo Testamento, morria. Ser profeta no Antigo Testamento era ser jogado literalmente na cova dos leões. Não tinha nada de espiritual. Leão faminto, ou na fornalha que aquecia 7 vezes mais. Não tinha assessoria. Sofrimento do profeta hoje é porque o assessor não trouxe água na hora certa para ele. Na época, estuda a sua Bíblia. Todos os grandes homens, inclusive Jabes, passou pelo deserto, aceitou a cruz. Se somos filhos, somos herdeiros. Se somos herdeiros, compartilhamos o sofrimento. Se sofremos, recebemos a glória. Se somos filhos, somos herdeiros. Se somos herdeiros, passamos pelo sofrimento. Se passamos pelo sofrimento, a glória será revelada. A glória será revelada. E a glória não é uma auréola. A glória é o respeito, a honra e a admiração daqueles que estão te vendo. Deus vai te fazer ilustre aonde você estiver. Agora, não esqueça que Jabes orou: Senhor, me abençoa. Como que eu posso receber a bênção para me fortalecer num momento como este? O rei Davi, quero usar esse exemplo porque não tem como não usá-lo. Abre a Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Você há de convir comigo que o rei Davi é hoje em Israel talvez um dos 3 mais respeitados na história do povo judeu. Você há de convir comigo que a maioria dos pregadores do cristianismo usa o rei Davi em ilustração de pregações. Mas o rei Davi teve momentos de Jabes. A Bíblia diz aqui no capítulo 30, verso 1, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclague, no 3º dia, eles saíram por uma causa nobre, saíram para guerrear, defendendo o povo do Senhor.
E a Bíblia diz que eles voltam para Ziclague. No terceiro dia, os amalequitas haviam atacado Neguebe, devastado e incendiado a cidade de Ziclague. Tomaram cativa todas as pessoas que lá estavam, mulheres, homens, adultos, jovens, idosos. A ninguém mataram. E graças a Deus, põe a mão no ombro do teu irmão e fala: a arma forjada pode vir contra você, mas não prospera. O Senhor te dá o livramento. Quem crê nisso, diga aleluia. Levaram tudo, tomaram tudo, e quando pensaram em matar, os anjos do Senhor entravam no meio e falaram: não, na vida deles você não vai tocar. Olha o que diz a Bíblia ainda, olha o verso 3. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada, que as suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos que estavam com ele choraram e exclamaram em um profundo horror, uma dor, planteando, chorando, até esgotarem as lágrimas. Nossa! Eu não sei se você já passou por isso. Eu tive um momento na minha vida que eu apenas conseguia gemer por dentro. Não tinha lágrima mais. Não tinha. Eu sabia que aquele momento era um momento passageiro. Entre você saber e se sentir esgotado, há uma distância muito grande para você tomar uma posição com fé. Esgotou as lágrimas. Jabes estava ali. Jabes é mais do que um personagem. Jabes é um tempo que passamos periodicamente nas nossas vidas, para que nós possamos valorizar o que Deus nos dará em terra, em vida, diante das pessoas pelas quais convivemos com elas e aonde nós estamos. A Bíblia diz que ele chora ao ponto de esgotar as lágrimas. Verso 6: Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam amargurados com o sequestro dos seus filhos e das suas filhas, e falavam em apedrejar Davi. E falaram até 3 dias atrás, ele era o rei vencedor, que seria o substituto de Saul e que estava prevalecendo contra os seus inimigos, e todo o seu exército o admirava. 3 dias depois, eles pensavam em apedrejá-lo. Mas a palavra de Deus diz aqui, Davi, entretanto, encontrou ânimo no Senhor seu Deus. E eu tenho uma palavra para você que está passando um momento de Jabes. Deus vai levantar o meu ânimo, e eu vou ver o momento de sofrimento na perspectiva divina, em nome do Senhor. Eu vou olhar de uma maneira diferente. Quantas vezes, há 10 anos atrás, isso é 10 anos atrás, eu ia para o apartamento que eu morava, na época em São Paulo, 3 da manhã, eu ia para a sacada do apartamento, e chorava até esgotar as lágrimas. E me lembro muito bem, eu morava no 6º andar, tinha 2 prédios na minha frente. Um dia eu vi uma águia vindo, e eu chorava sem entender. Falei: Senhor, não entendo por quê. E ele me mostrou a águia vindo na minha direção, e eu ouvi uma voz: vou te fazer voar como essa águia. Está vendo essas 2 asas? Eu falei: sim, Senhor. Uma delas é o poder da intercessão da igreja, e a outra é o poder da palavra escrita. Se apegue na oração da igreja
e se apegue na palavra, que você vai voar sobre este tempo que você está passando e vai alcançar o melhor. E depois saía aquele momento de angústia, e eu voltava para o tratamento. Periodicamente Deus me visitava. Fica tranquilo. Me lembro que nessa época Deus me deu uma palavra, acho que foi nessa época. Eu não sou meio poeta, o Fábio é poeta. O Davi é um poeta mais menos poeta. Fábio é escritor, historiador, né? Eu sou menos dos três. A Débora parece mais comigo, nós somos mais Aí eu lembro que eu estava orando e eu vi como se fosse vindo uma tempestade muito grande. Quem já viu aquelas nuvens escuras? Quem já viu? Literalmente, você olhou, está escuro, vai ter. E eu lembro que eu ouvi uma voz falando comigo: nunca esqueça que atrás dessa nuvem escura, o sol não deixou de raiar. Você vai passar, porque o seu sol é Cristo Jesus. Oh, querido. Levanta as suas duas mãos e fala: a nuvem escura vai passar. Me abençoa, Deus. Me dê força, ó Deus. Eu oro como Jabes. Me abençoa para que eu possa continuar o caminho, andando, colocando os meus olhos em Ti, Senhor. De maneira prática, o que eu tenho que fazer para passar este momento que Jabes passou, que Davi passou, que o apóstolo Paulo passou, que Jesus Cristo passou? Primeiro, por favor, projete para mim o Salmo 46, verso 1. Coloca aqui na tela. Deus é o nosso refúgio e nossa... Vamos falar junto? Fala: Deus é o nosso. Fala, está no plural. Levanta as duas mãos, é para todos aqueles que são salvos. Fala comigo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Agora eu quero que você entenda isso aqui. Olha o que diz. A versão que eu gostaria está escrito socorro, que fica algo mais forte. Mas diz aqui: auxílio sempre o quê? Fale alto: auxílio sempre. Mais forte: auxílio sempre. Fala: auxílio sempre. Aleluia. Auxílio sempre presente na angústia. Se você está angustiado, o Senhor será o seu auxílio hoje, agora. Dobre os seus joelhos, abra no Salmo 46, fala: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é meu auxílio. Eu não te peço que me tire desse momento de Jabes, mas me fortaleça no momento da angústia. Deus não falha e não vai falhar contigo, em nome de Jesus. Ele é meu auxílio. Aprenda isso. A mulher que tinha recebido o milagre de Eliseu, não podia ter filhos. Eliseu pediu para Deus. Deus ouviu a oração de Eliseu. Ele ficava na casa dessa mulher e do marido dela. A mulher tem um filho. O filho vai trabalhar com o pai, sente uma dor de cabeça, e a Bíblia diz que o pai imediatamente mandou o filho para casa. Vai lá na sua mãe, e quando chega o filho morre. Imagina o desespero dessa mulher. Ela pega a criança,
sobe no quarto onde Eliseu ficava quando passava naquela cidade, coloca o filho sobre a cama de Eliseu, e vai atrás do profeta. E as pessoas perguntam: por que você vai ao profeta? Ela fala: não, está tudo bem, eu só preciso ir a ele. E quando ela chega diante do profeta, Geazi tenta impedi-la de chegar. Eliseu diz: Geazi, deixa ela vir a mim, Deus não me revelou o que está no coração dela. E quando ela chega, ela diz: o que é que eu fiz, profeta? Aonde eu pequei? Meu filho morreu. Aquela mulher sabia que se ela pegasse com Jesus, e aqui tem uma figura de Jesus, o profeta Eliseu, se ela pegasse a Deus, Deus iria ser o socorro presente. E sabe o que Eliseu faz? Isso é bom para que eu e você possamos entender. Pega o seu cajado, põe na mão de Geazi, vai lá e coloca o meu cajado sobre o menino. A mulher disse: ele pode ir, mas eu não saio daqui enquanto tu não fores comigo. E se apega a Eliseu, e Eliseu vai com ela. E quando Eliseu chega, ele ora, ele profetiza sobre a criança, e a criança ressuscita. Ouça, se apegue ao Senhor, porque mal nenhum vai prevalecer contra você. Ele é socorro o quê? Presente. Fala comigo: socorro presente. Mais forte, fala: socorro presente. Mais alto, fala: socorro presente. Eu vou me apegar ao Senhor. Aleluia. E segundo, não deixe sua fé enfraquecer. Não permita. Está escuro, você não está vendo o sol, mas ele está lá. A guerra é intensa, você não sente a presença, o Senhor está do seu lado. Parece que não vai ter fim aquele momento, você ainda não pode ver, mas atrás da nuvem escura tem um banquete de Deus te esperando. É a sua vitória. Faz 10 anos em que eu tinha um diagnóstico, um decreto de morte que o Senhor desfez, e eu estou aqui pregando que isso é possível para você também. Levanta as suas mãos e fala: Senhor, eu creio. Há um sol atrás dessa nuvem escura, e ainda que eu não sinta, tu estás comigo, Senhor. Aleluia.